Boa noite. Doutor Ivanildo, em 2010 eu tinha 45 anos e nenhum mísero fio de cabelo branco. Com 58 começa a aparecer de tudo quanto é lado, né? E eu, quando penso na velhice se aproximando, eu lembro sempre do conselho do Nelson Rodrigues, né, aos jovens, quando perguntaram que conselho você daria aos jovens, e ele muito rabugentamente dizia: envelheçam, né? Porque se a velhice nos traz alguma coisa de bom, é a possibilidade de olhar para trás, olhar para 2010 e ver o quanto prosperou, o quanto construiu em tradição e prestígio um prêmio como esse prêmio do Ministério Público, né? E o prestígio se constrói assim, né? Perseverando ano após ano e fazendo esse laço com o jornalismo, né? O Ministério Público, desde o advento da Constituição de 88, é um velho parceiro dos repórteres, né? Que fuçam as contradições do Brasil, né? O Ministério Público produz notícias em profusão em relação às contradições do Brasil. E é claro que o Ministério Público se notabilizou pela atuação no combate à corrupção, no combate ao crime organizado, mas eu pessoalmente acho que o Ministério Público, o momento em que mais se aproxima da sociedade é quando trata da garantia dos direitos fundamentais e dos direitos humanos num país extremamente desigual como o nosso. E acho que essa discussão da defesa dos direitos humanos é uma questão absolutamente central hoje para a defesa da democracia. Agora, daqui a menos de 10 dias, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai completar 75 anos. Em 1948, 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, os países se reuniram e firmaram um compromisso, né, com uma carta de 30 artigos da Declaração dos Direitos Humanos. Se falava pela primeira vez que as pessoas nascem livres, né, e os países assumiam um compromisso de que as pessoas nascem livres. O artigo 3º falava no direito à vida, algo que não se falava. O artigo 5º falava no direito de não ser torturado, né? Eram 30 compromissos que os países assumiam naquele momento. Obrigado. Mas, como você sabe muito bem, nem tudo que se assina é cumprido. Em 1998, eu estava fazendo uma série de reportagens para o Jornal Nacional sobre os 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de como impactou nos 10 anos da promulgação da Constituição brasileira. E aí saí viajando pelo Brasil, reportando situações de violação de direitos humanos, e numa dessas viagens, eu peguei um avião no Rio de Janeiro, embarquei no aeroporto de Santos Dumont para ir para Brasília. Quando eu estava já no corredor do avião, acomodando a minha bagagem lá no bagageiro, entra um homem com uma camiseta branca, escrito em preto assim: direitos humanos, o estrume da sociedade. Eu olhei para aquilo, chocado, e mais chocado ainda eu fiquei quando dentro do avião tinha mais ou menos umas 50 pessoas, umas 15 levantaram e aplaudiram. E eu disse: mas quem é essa pessoa? E eu, chocado, olhando, ele veio se aproximando, até que eu reconheci um obscuro deputado federal, eleito pelo Rio de Janeiro, que viria, décadas depois, ser eleito presidente da República. Quando
eu li a camiseta com aqueles dizeres, ficou claro para mim que a defesa dos direitos humanos é também uma defesa semântica, a defesa de um conceito que é uma conquista da civilização, que é uma conquista da humanidade, e que significa uma série de direitos agregados que constam nos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e que acabaram corrompidos por um desgaste semântico que transformou este conceito, que é uma conquista da humanidade, numa geringonça de defesa de bandidos, né? Quer dizer, a deturpação desse conceito compromete a própria discussão sobre a defesa dos direitos humanos, e ali, naquele momento, eu vi que seria necessário agregar como missão, como minha missão de jornalista, a defesa desse conceito, a defesa do conceito de direitos humanos, né? E eu passei a lidar com essa questão que, para mim, já não era mais uma tarefa só dos jornalistas, nem das instituições, mas é uma tarefa da sociedade brasileira, a defesa do conceito de direitos humanos. E, à medida que a sociedade vai avançando, que as contradições de uma sociedade desigual como a nossa vão avançando, vão aparecendo novas demandas e novos direitos, como, por exemplo, o direito de viver num ambiente saudável, o nosso direito como espécie, como sobrevivência da espécie, né, diante de ameaças como as ameaças que estão aí. É só sair da porta da rua para a gente ver o quanto a emergência climática se transformou numa discussão absolutamente central na geopolítica do planeta. E talvez por isso a Amazônia seja o lugar onde a centralidade da discussão geopolítica do planeta esteja posta, né? Um dos grandes indicadores da importância jornalística da Amazônia hoje é que aquela que eu considero como a maior jornalista desse país, que é a Eliane Brum, decidiu se mudar para a Amazônia. Eliane Brum disse: eu não vou morar em São Paulo, se o problema do mundo está na Amazônia. Então, a Eliane Brum, que é uma das mais brilhantes jornalistas, né, do nosso país, deixou a capital de São Paulo e se mudou para Altamira, e lá em Altamira ela fundou uma agência de notícias chamada Sumaúma, que discute a questão climática, né, e que repercute na Europa, que repercute nos Estados Unidos, dada a importância dessa questão. Como vocês estão naturalmente familiarizados, né, pela proximidade com esse tema, com essas questões, eu trouxe para mostrar para vocês uma reportagem que eu fiz a pedido da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, sobre a questão ambiental, mas tratando de um outro bioma, que é um bioma mais ameaçado ainda que a Amazônia, que é o Cerrado brasileiro. Eu vou pedir para soltar aqui, para a gente continuar depois, logo em seguida. Por favor. A defesa pelo direito de viver num ambiente saudável inclui uma perspectiva de vida que permita a Adalgisa ascender socialmente, né? Ou seja, pensar num modelo de desenvolvimento que nos permita viver num ambiente saudável, que nos permita sobreviver como espécie e que seja inclusivo, e que seja distribuidor de riqueza.
Só que, para pensar no modelo de desenvolvimento desse tipo, a gente tem que enfrentar uma questão que, no fundo, é uma questão filosófica. Porque, para o grileiro, para o madeireiro, para quem explora o ambiente apenas pensando no imediato, a natureza sempre foi vista como coisa submetida a uso, ou seja, como mercadoria. E é muito difícil, né, para um garimpeiro, para um madeireiro, ter, por exemplo, a cosmovisão dos povos da floresta. Por exemplo, ter a cosmovisão do Davi Copenaua, que é o famoso xamã Yanomami, que, num livro belíssimo chamado A Queda do Céu, né, que é a entrevista de um antropólogo francês com o Davi Copenaua, em que ele nos chama nós, de povo da mercadoria, porque ele não consegue entender como é que a gente entende a natureza como coisa submetida a uso, como mercadoria. Para o Davi Copenaua, a natureza é o uriri, a terra, a floresta, é o lugar que faz parte de um sistema complexo do qual o ser humano faz parte, né? Um outro intelectual indígena muito importante, que acabou de assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, né, o Ailton Krenak, lançou há pouco tempo um livro chamado A Vida Não é Útil, em que ele dizia que, na verdade, a vida é fruição. Não existe nada mais medíocre do que você pensar na vida como uma trajetória de quem nasce, cresce, consome, compra e morre. A vida é uma dança, a vida é uma fruição, né? E a própria ideia da existência de Deus, né, para os indígenas e para os povos da floresta, não pode ser compreendida sem que a floresta seja a parte constitutiva da divindade. E eu aprendi isso com um pajé tuiuca. Eu fui fazer uma reportagem na Cabeça do Cachorro, né, que é aquela região do noroeste do estado do Amazonas, em que, se você olha o mapa do perfil assim, parece um cachorro dando uma mordida na Colômbia, né? E eu fui atrás de uma história na aldeia Tuiuca, na fronteira com a Colômbia, porque eu queria conhecer esse cacique, que chamava-se Higino Tenório, e fiquei fascinado com a história dele. Ele foi educado pelos padres, né, que evangelizaram aquela região durante o começo do século XX até meados dos anos 80. Ele foi educado em colégios católicos, e os padres simplesmente acabaram com a língua dos tuiucas e acabaram com a cultura dos tuiucas. E o Higino Tenório, que estudou num colégio católico, depois fez pedagogia em Manaus, ele botou na cabeça que ele queria recuperar a língua tuiuca. Ele foi para a Colômbia, onde ficava a maior parte dos parentes deles, aprendeu a língua tuiuca, montou o alfabeto tuiuca, voltou para a aldeia e ensinou o povo dele a falar tuiuca. A gente mostrou isso numa matéria para o Fantástico, inclusive na recuperação de rituais que estavam perdidos há mais de 50 anos, que ele foi lá na Colômbia e recuperou. Esse cacique ficou meu amigo, ficou tão meu amigo que eu levei ele para a minha cidade, lá no Rio Grande do Sul, para Santa Maria. Convidei ele para me visitar lá, e ele pegou um avião em Manaus, só que ele foi em julho, e eu não falei, ele não se deu conta, e ele desembarcou em Porto Alegre, -2 de camiseta, né? A primeira coisa que eu fiz foi levar ele para uma loja e meter um um poncho de lã nele, até que a gente fosse para Santa Maria. Mas nessa visita que eu fiz na aldeia Tuiuca, ele me levou para um passeio na mata e disse o seguinte: você sabe onde é que está Deus?
Deus está nessa castanheira, Deus está na cobra que está passando ali, Deus está no pássaro, Deus está na nuvem, Deus está na cachoeira, Deus está em ti, Deus está em mim. A ideia de divindade é uma ideia que não é alcançável para a gente, né? E se isso não é alcançável para a gente, que dirá, imagina, quando os portugueses chegaram aqui. Era uma coisa que eles não conseguiam entender. E o Brasil foi um país cujo Estado foi assentado sobre o sangue dos indígenas e sobre o sangue de negros escravizados trazidos da África. Isso está no nosso DNA, porque isso aí não é nem só mais a natureza sendo vista como coisa submetida a uso, mas as pessoas eram vistas como coisas submetidas a uso, os indígenas e os negros. Na legislação do Império, tinha lá um artigo que dizia que autorizava o senhor de engenho a cortar o braço de um negro se ele prendesse num moinho de cana, para não parar a produção, né? Nada pode ser mais coisificado do que a transformação das pessoas em coisa submetida a uso, né? Daí a construção de um Estado patrimonialista e concentrador de terra e de renda, foi um pulo, né? E não é à toa, e acho que esse é um dos grandes desafios do jornalismo e das instituições do Estado brasileiro, incluído aí o Ministério Público, né, de lidar com essa contradição, né? Não pode existir contradição maior do que um país que tem todas as condições materiais para oferecer à integridade da sua população uma vida digna, você ter 33 milhões de pessoas vivendo em estado de insegurança alimentar aguda, ou seja, de fome mesmo, né? Não é possível se pensar em fazer jornalismo, no meu ponto de vista, e nem de uma instituição que representa o Estado brasileiro na garantia dos direitos fundamentais, que não se ocupe dessas contradições, quando a gente tem 1% da população detendo a quantidade de riqueza de 50% da população. Existe coisa até pior do que isso. A Oxfam, que é uma entidade internacional, que na verdade é uma confederação de 19 entidades presentes em mais de 90 países. Oxfam, da sigla em inglês, significa Centro de Oxford para Mitigação da Fome, fez um estudo que identificou o Brasil como o 8º país do mundo com o maior número de bilionários, e que 20 bilionários, segundo a Oxfam, detêm uma quantidade de dinheiro correspondente à riqueza produzida por 128 milhões de pessoas. Esse nível de desigualdade tem uma consequência que o filósofo Vladimir Safatli chama de biopolítica, que é a definição do tempo de vida como separação social entre as pessoas. A média de vida do brasileiro, ao nascer, é de 76 anos de idade. Se você for à cidade mais rica do Brasil, a cidade de São Paulo, e for ao Alto de Pinheiros, um bairro de classe média alta de São Paulo, a média de vida ao nascer é de 81 anos. Se você vai a Guaianazes, um bairro favelizado da zona leste de São Paulo,
a expectativa de vida ao nascer é igual à da Somália, 58 anos. Esses 23 anos de diferença que existem entre o Alto de Pinheiros e Guaianazes é o que o Vladimir Safatli chama de biopolítica, porque a sociedade está dizendo que quem mora no Alto de Pinheiros tem direito a um tempo de vida maior do que quem mora em Guaianazes. Então, a gente, voltando lá ao começo da nossa conversa, lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que se falava, em que o artigo 3º falava no direito à vida, o direito à vida nada mais é do que o direito ao tempo de vida, um tempo de vida de qualidade para a gente, né? E aí eu me lembro do Antônio Cândido, que foi um dos maiores intelectuais que esse país já produziu, em que ele disse que uma das coisas mais cretinas que alguém já falou na história da humanidade é uma frase atribuída ao Benjamin Franklin, de que tempo é dinheiro. E o Antônio Cândido dizia o seguinte: tempo não é dinheiro, não. Tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido da vida. O tempo que eu tenho pertence à mulher que eu amo. O tempo que eu tenho pertence aos meus amigos, pertence aos meus filhos. O tempo que eu tenho, eu quero ler Machado de Assis, no caso do Antônio Cândido, que era um erudito, mas a cada um de nós é o tempo de vida para a gente fazer o que a gente gosta de fazer, né? Então, quando a gente compara o tempo de vida de Alto de Pinheiros e o tempo de vida de Guaianazes, a gente se dá conta de quanto a sociedade brasileira é perversa e do quanto o jornalismo e as instituições do Estado brasileiro têm que denunciar essas contradições. E por isso que eu digo assim, que quando o Ministério Público se aproxima mais da sociedade, é quando lida com a garantia dos direitos fundamentais. E nisso nós somos parceiros, nós somos grandes parceiros. E esse prêmio é a comprovação disso, né? Está materializado na história desse prêmio, que viu a transformação da imprensa, né? Que viu a transformação do jornalismo, né? Eu, em 36 anos de profissão, vi uma verdadeira revolução tecnológica que aconteceu, né? e que resulta em uma forma diferente de fazer jornalismo também, né? Quando eu comecei, 36 anos atrás, para fazer uma pesquisa, eu tinha que estivar quilos e quilos de enciclopédia. Agora, um estudante de jornalismo que está aqui concorrendo, aqui ao prêmio de jornalismo do Ministério Público, vai lá no Google, e dá uma teclada lá e descobre o que ele quer. Quer dizer, o arsenal tecnológico maravilhoso que o jornalismo tem e que as instituições do Estado têm à sua disposição hoje é absolutamente fantástica. Só que tem uma coisa muito importante. E aí eu me lembro do Gabriel Garcia Marques, né? O Gabriel Garcia Marques dizia que é muito fácil se comunicar com a tecnologia que você tem hoje, é muito fácil se comunicar com os fenômenos siderais. Eu quero ver quem é que consegue se comunicar com o coração do leitor. E esse é o jornalismo, né, humanizado, né, que usa a tecnologia para lidar com a verdade, que é o jornalismo que eu acho que precisa ser exaltado e que precisa ser premiado em ocasiões como essa. Para acabar, eu quero, falando em tempo de vida, eu quero acabar com um político que nesse ambiente tóxico de polarização que a gente vive hoje no Brasil e que impede o debate entre opostos, né, porque as pessoas se fecham em bolhas e não se estabelece mais o debate público, né? Um político que
que passou a vida debatendo e que saiu agora mês passado um livro em que ele debate, ele, um político de esquerda, debate com um político de direita. Dois grandes políticos, um de esquerda e outro de direita, sentam frente a frente e debatem grandes temas da sociedade do país deles. Eu estou falando do Uruguai, eu estou falando do Júlio Maria Sanguinetti, o político de direita, e do José Mujica, político de esquerda, ambos brilhantes, né, e que publicaram um livro delicioso, em que não concordam com nada, mas que se respeitam mutuamente e o debate flui. E eu quero terminar com uma frase do Mujica, que ele fala justamente do tempo. Quando tu compras uma mercadoria, tu não compras com dinheiro, tu compras com o tempo de vida que gastaste para ter o dinheiro que compra a mercadoria. Com uma diferença: a única coisa que não se pode comprar é a vida, porque a vida se gasta. Que a gente consiga, e que todos os brasileiros possam um dia gastar a sua vida com coisas que lhe deem prazer. Obrigado.